Jujutsu Kaisen finalmente acabou. E cara, por onde eu começo? O final da obra foi provavelmente um dos pontos mais complicados e controversos que rolou no mangá até agora, claro, com exceção da queda de Satoru Gojo. E papo, como eu esperei sair o capítulo oficial pra vir aqui falar com vocês desse fim, eu acabei lendo muito sobre a reação da galera com esse final, e depois de ler o capítulo, eu posso falar com 100% de certeza que ele definitivamente foi um final. Pode não ter sido perfeito, mas eu vi muita gente falando que, nossa, ele foi simplesmente terrível, e honestamente, eu não acho que foi pra tanto não. Pode não ter sido definitivamente o melhor final que eu já li, porque nem de longe ele foi, mas teve vários pontos bem legais, então vamos falar um pouco sobre esse encerramento da obra. E bem, eu sou o Felipe e, irmão, é louco pensar que essa semana já não tem mais vazamento de Jujutsu. Não tem mais capítulo pra gente montar a teoria falando que dessa vez o Gojo volta. Talvez no 272 ele volte, mas aí é papo pra outro vídeo. E já que a gente tá falando dele, vamos falar de um dos pontos que eu achei mais legal nesse capítulo, que foi a interação do Gojo com o Itadori, porque assim, vamos concordar, mesmo sendo meio deslocado, porque esse flashback podia ter rolado em um ponto mais crítico da obra, tipo quando o Gojo foi derrotado, já que encaixar esse flashback no momento em que ele foi de F, sendo meio que a reação do Itadori pra com a queda do professor, eu acho que teria bem mais impacto na gente e, claro, na luta dele com o Sukuna. Já que mais que a queda do Gojo e o confronto com o maior boss da obra, o Itadori meio que ia estar carregando também o legado do Gojo, e ao mesmo tempo a gente ia ter plena noção de que ele estava carregando o legado do Gojo naquele ponto. O que ia ter deixado a gente meio que naquela, se o Itadori perder, acabou tudo em relação ao Gojo. Mas ao mesmo tempo, mesmo tendo sido colocado em um ponto mais avulso, entre aspas, esse flashback ainda assim conseguiu ser bem legal, principalmente pra ver o Gojo passando o bastão pro Itadori, meio que deixando o sonho dele de criar um mundo melhor, mas principalmente ajudar feiticeiros que podiam estar perdidos ou em condições complicadas, tipo o que ele fez com o próprio Itadori ou até mesmo com o Yuta. Só que, além de muito legal, deixa claro pra gente o quanto o Gojo acreditava nos alunos dele, a ponto de confiar o ideal dele pra um deles. E em paralelo a isso, também deixa bem claro pra gente o quão parecido era o ideal do Gojo com o do próprio Itadori, já que o Itadori queria ajudar as pessoas, seja por causa da própria personalidade dele ou até mesmo por causa do desejo do avô dele. Então, olhando de uma forma mais ampla, o sonho do Gojo, o ideal que o Gojo passou pro Itadori, meio que se mescla com o que o Itadori já queria fazer. O que acaba fazendo ele ser meio que a pessoa perfeita para seguir os passos do Gojo, alguém que vai tentar ajudar os outros, tentar mudar o mundo de Jujutsu sem ser necessariamente por causa da força, basicamente usando a força dele, porque o Itadori tem muito potencial e ele vai ficar muito forte no futuro. E isso enquanto ele ajuda pessoas, as mesmas pessoas que provavelmente iam ser mais marginalizadas ou até mesmo caçadas pelo mundo Jujutsu, ou por alguns feiticeiros do mundo Jujutsu. Igual a gente viu nesse último capítulo, esse mano aqui, ele ia ficar completamente o quê? Perdido, ele ia ser, sei lá, levado pela galera do alto escalão Jujutsu e depois daquilo meio que o quê? Ele ia fazer o quê da vida dele, tá ligado? E o Itadori foi lá e falou, não, pô, depois tu pode colar aqui com a gente, deu meio que um norte pro cara. O que provavelmente vai mostrar pra aquele cara que ele pode usar as habilidades dele pra ajudar as pessoas, além de importunar como ele tava basicamente fazendo. E sem contar que isso vai um pouco mais além, reflete pra gente que tipo de mundo é o universo de Jujutsu. O Gege sempre deixou bem claro pra gente que feiticeiros só são feiticeiros e eles caírem é meio que o normal naquele mundo. A grande máquina que é o mundo Jujutsu funciona daquele jeito, e ele fez questão de deixar isso meio que claro pra gente nesse flashback também, porque vamos lembrar, o Gojo meio que deixou os ideais dele pro Itadori, mas ao mesmo tempo ele deixa bem claro ali que ele tinha sonhos e objetivos. Esses que mesmo ele passando pro Yuji, ele só precisou fazer isso porque ele meio que caiu na luta contra o Sukuna, deixando bem claro pra gente que aquele mundo não se importa com os feiticeiros ou com as pessoas que vivem nele. O Gojo tinha sonhos e ideais que ele nunca vai conseguir concluir ou nunca vai poder ver a conclusão se eles forem concluídos. Porque assim como qualquer outro xamã, ele simplesmente foi engolido pelo mundo que ele estava imerso. E ponto, é literalmente isso. Mesmo sendo um personagem tão querido e grande na obra e principalmente muito poderoso, nem ele tá livre do fardo de ser um feiticeiro. O que, diga-se de passagem, é interessante, tá ligado? Porque a gente tá acostumado a ver outras obras, principalmente na pegada de Jujutsu, que é obra de porradinha, onde todo mundo no final conclui a obra concluindo os sonhos e todo mundo feliz. Em Jujutsu não, o Gojo tinha sonhos e ideais, isso só não importa. Então assim, ao mesmo tempo que a gente teve uma cena legal do Yuji com o Gojo e o quão o Gojo confia e acreditava no Yuji, a gente também é lembrado mais uma vez de como aquele mundo funciona. Então sim, ao mesmo tempo que a gente tem uma conversa bem legal entre eles, a obra também acaba lembrando pra gente que Jujutsu Kaisen nem de longe é um conto de fadas, e ainda falando dele, irmão, que deixada de lado, né, Gege?
Eu falei nesse vídeo aqui que a queda do Gojo deveria ter um impacto tão grande ou até mesmo muito maior que o nascimento dele naquele mundo. O maluco simplesmente abalou o mundo quando nasceu e foi de F, e assim, a gente teve mais do paradeiro dos restos do Sukuna do que do Gojo. No fim, pra galera que tava esperando alguma coisa do fim grandioso do Satoru Gojo, ficou só meio que criem teorias, porque é só um flashback que vocês vão ter dele. Minha teoria: o maluco não apareceu porque tava fazendo bico em outras obras, contudo, até o Sukuna tem mais chances de voltar do que o Honrado. E falando do Sukuna, eu volto a bater na tecla de que o Sukuna não precisava ter um passado triste pra ser quem era, tipo, ele só precisaria ser mal e ponto, tipo um mano igual o Mahito, tá ligado? E honestamente, por mais que o passado do Sukuna não tenha sido 100% triste, ficou aquele negócio muito mais ameno. Muita gente já começou a passar pano pro Sukuna, acreditem ou não. Aquele papo de, olha, ele é mal, mas ele sofreu isso aqui, por isso ele destruiu Shibuya. Contudo, eu ainda achei meio ok esse papo dele com o Mahito, porque não foi um bagulho que necessariamente fez o Sukuna ser mal porque ele sofreu. O próprio Sukuna deixa isso bem claro quando ele diz que teve mais de uma escolha, ele só escolheu ser quem ele é. O que sim foi interessante de ver, porque ao mesmo tempo que reforça aquele papo de que, nossa, o Sukuna sofreu no passado, sofreu, mas o Sukuna teve escolha e ele simplesmente escolheu ser quem ele é. O Sukuna não é mal por sofrimento, ele é mal por escolha. Isso acaba calhando mais também com o papo de que, nossa, o Sukuna só queria vingança e tal, mas ainda assim o Sukuna deixa bem claro, pô, eu tive escolha, eu só escolhi ser quem eu era, isso não muda muita coisa não. Ou seja, isso deixou ali bem claro pra gente que ter um passado triste não foi 100% responsável de moldar o Sukuna em quem ele é. Grande parte de quem o Sukuna é foi decisão dele. O único ponto que talvez tenha sido estranho nisso tudo foi o Sukuna dizendo que talvez tente outro caminho. Por mais que a cena tenha sido legal, o Sukuna teve a oportunidade de tentar outro caminho enquanto ele estava vivo, ele só decidiu não fazer isso. Então assim, essa mudança de talvez seguir outro caminho foi um pouco estranha, mas o cara perdeu, né? Então assim, ele estava sendo humilde. Seguindo, teve também a missão do grupinho central, que era meio que pra encontrar esse mano aqui, que é usuário de maldições. E assim, pra resumir essa missão, ela foi legal. Então assim, foi meio que nostálgico e também interessante ver a obra ser concluída meio que como ela começou, ao mesmo tempo de que ver eles trabalhando juntos de novo é divertido. Mas cara, pra mim o que mais salvou esse final de Jutsu foi o Itadori, mesmo com todas as deixadas de lado que a obra teve, tipo o que rolou com o Gojo. A falta de aprofundamento no impacto que a luta do Sukuna teve naquele mundo, capítulo 269, o final do Itadori conseguiu ser simplesmente muito bom. No início de Jutsu, o Itadori recebe do avô dele o pedido de ajudar as pessoas para que quando ele caísse ele não tivesse sozinho. Pedido esse que acabou jogando ele nessa espiral de desgraça que meio que é o mundo dos feiticeiros. Mas mesmo com tudo isso, mesmo passando por umas paradas tipo Shibuya, no fim eu acredito que o avô do Itadori estaria feliz de ver onde ele chegou. O Itadori ajudou as pessoas, mesmo que poucas, o Itadori acabou cercado de pessoas que são importantes pra ele. Ele tentou até mesmo ajudar aqueles que simplesmente recusaram, se viraram como ingratos pra ele, que no caso foi o Sukuna. Assim como o avô dele disse que poderia acontecer, mas ainda assim ele tentou ajudar. Então, por mais que o foco em grande parte tenha sido os dedos do Sukuna e depois se manter vivo pelo o apocalipse meio que iniciado pela mãe do Itadori, e depois literalmente o Sukuna por muitos capítulos, o objetivo inicial do Itadori eu acredito que dá pra dizer que ele não só realizou, como vai seguir realizando ele. E isso até provavelmente ele não conseguir mais realizar, e quando esse ponto chegar, provavelmente o Itadori vai estar cercado de pessoas, porque querendo ou não ele fez aliados muito fortes, e ele também fez muito aliados. Então assim, por mais que tenha sido um objetivo mais simples e nada grandioso, tipo vencer o Sukuna, se tornar o feiticeiro mais forte da obra, virar rei dos piratas ou rei mago, casar com a freira ou virar Hokage, ver o Itadori concluir a jornada dele, rodeado de pessoas, tendo ajudado o máximo de pessoas possível, o máximo de pessoas que ele conseguiu, foi interessante. Além de que fechar a obra com o dedo do Sukuna, na minha opinião impopular, porque eu vi que muita gente ficou muito bolada com esse papo de fechar a obra com o dedo do meio do Sukuna, eu achei legal. Já que lembra pra gente que aquele mundo dos feiticeiros é meio que um mundo baseado em eventos cíclicos, a gente vê isso em vários pontos da obra e na obra em si, com vários personagens dentro dela também. Então a obra que teve início em tudo com uma maldição, que no caso foi o dedo do Sukuna, nesse mesmo ciclo foi fechado com essa mesma maldição no mesmo lugar, deixando bem claro pra gente que tudo que a gente viu naquela obra toda foi simplesmente mais um ciclo dentro daquele mundo.
Só mais um grande ciclo de feiticeiros e maldições, injustiças, justiças, crueldade e tudo que o mundo Jujutsu tem pra oferecer, mas no fim é meio que só um ciclo que se fechou e outro que vai se iniciar. Contudo, o Jujutsu definitivamente teve um final que definitivamente finalizou a obra. Eu não acho que o final de Jujutsu foi perfeito, nem de longe como eu falei pra vocês, mas a construção da obra como um todo com certeza foi muito boa e esse final, por mais simples que tenha sido, foi legal também. Já que ele basicamente conseguiu finalizar a obra de um jeito que a gente para e fala, pô, faltou o Gojo? Faltou o Gojo, mas de boa. Em resumo, mesmo com muitos defeitos, tipo o capítulo 269, esse final de Jujutsu conseguiu finalizar a obra, ele conseguiu ser um final. Mas fala aí, o que tu achou do final de Jujutsu? E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo, assim tu não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui, só são 3 notificações semanas, o que tu quiser ver, tu clica em cima, o que tu não quer, tu arrasta pro lado. Já que tá inscrito, tudo que vai rolar é tu ser notificado quando sair vídeo novo. De resto, tu que decide. E deixa o like se possível, o like me ajuda muito. E se possível também o hypar. Enfim, fiquem todos bem, a gente se vê no próximo. É meio que isso, falou!